Bom, eu levantei alguns números. Na verdade, antes de eu falar de alguns números, eu quero passar aqui pelas perguntas que vocês colocaram naquele momento que eu falei antes, né? O que estava mais complicado. Eu vou passar por alguma, porque vocês colocaram bastante coisa. Mas principalmente eu vi aqui o migrar para online, minhas aulas eram domicílio, migrar para online para ontem, conversa com o aluno para migrar para online, tadanã, preparar a aula online para educação infantil. Ah, legal, vou falar do infantil também. Alunos adultos migrarem para online, alunos e crianças migrarem para online. Então, bom, a maioria das perguntas aqui estão relacionadas a essa migração para online. E para falar sobre isso, eu gosto de mencionar o seguinte, galera, é meio harsh, é meio duro assim a forma como eu vou colocar, eu vou tentar abrandar um pouquinho as palavras, mas entenda o seguinte, alguns poucos alunos, eles não vão aceitar sob nenhuma hipótese ir para as aulas online por algum motivo próprio deles. Talvez alguma experiência muito forte anterior, talvez porque eles têm uma aversão muito grande à tecnologia, talvez porque a internet na casa deles é horrorosa e não tem condições de fazer uma aula online, talvez porque ele está só procurando uma desculpa para ficar quieto em casa mesmo. Todas essas questões são possíveis, mas todos esses vão somar um número muito pequeno. Eu ainda não tenho como te passar um percentual exato, mas um número muito pequeno. E aí eu estou falando de, eu vou chutar aqui, uns 10, 15% dos alunos, pelo que eu tenho conversado com professores nesses últimos 15 dias, tá? De alunos que vão ter uma resistência muito grande para a migração do online. É mais ou menos a mesma proporção de gente que não come chocolate. É mais ou menos essa proporção aí. Brincadeira. Uma outra coisa sobre a migração para online, ela tem muito a ver com a forma com que você está conduzindo essa migração. E eu tenho visto isso com muita frequência nesses últimos 15 dias. Professores que já estão, ou donos de escolas que já estão, de certa forma, envolvidos com online, se já estava tendo aulas online antes, a migração do restante dos alunos é uma coisa quase que natural, porque já estava acontecendo mesmo. E aí a forma com que se conversa, a forma com que se argumenta com o aluno, é uma forma extremamente natural. É do tipo, cara, não dá, o governo mandou fechar, não dá para a gente abrir as portas, então vamos todo mundo lá para online. Abre o Zoom aí que a gente começa as aulas. É bem assim, não dá para ter aula presencial, abre aí que nós vamos fazer por aqui. E bora lá. Não tem muito espaço para... Sabe aquela argumentação de vai ser legal, fica tranquilo, não tem problema, a gente já está acostumado, é muito tranquilo fazer aula pela internet, a gente faz assim, aí dá para ver, aí dá para ouvir, e tem chat, e tem lugar para mandar arquivo, e aí a gente vai na nuvem, e aí dá para compartilhar a tela e você consegue ouvir. Quanto mais você fala das coisas que dá para fazer no online para uma pessoa que já não tem muita habilidade com aquilo, ou já não tem muita afinidade com aquilo, mais medo ela fica. E aí, uma comparação legal é para... Observe essas últimas 5 lives que eu fiz nessa semana. Algumas coisas que eu falei ali eram novas para vocês. Então, quanto mais coisa nova eu falava na mesma live, mais apreensão eu sei que dava, porque eu li alguns dos comentários, mais apreensão dava em algumas pessoas, do tipo, meu Deus, olha quanta coisa tenho para fazer e eu não sei fazer quase nenhuma dessas coisas. E essa apreensão acaba gerando, né, aquele medo que paralisa. Então, a forma como você comunica, a forma como você tenta convencer o aluno, pode muito bem deixar transparecer para o aluno que para você mesmo aquilo ali é um negócio que você está super se questionando se vai valer a pena ou não ir para online. E se você mostra para o aluno, deixa transparecer para o aluno que você mesmo não está, enquanto profissional, não está convencido que aquilo é uma boa ideia, a probabilidade de você convencer o seu aluno é muito baixa. E aqui eu não estou falando de região, eu não estou falando de cidade, eu não estou falando de poder aquisitivo do aluno, não estou falando de nenhuma dessas questões, porque eu tive depoimentos de professores de tudo quanto é canto, de tudo quanto é tipo de renda, de camada social, de poder aquisitivo de alunos, e para a maioria deles,
um número ali de 80% de migração, pelo menos, tem sido atingido. E eu tenho encontrado alguns professores que estão com dificuldade para migrar, e aí quando eu pergunto, como é que você está explicando? Veio um texto imenso. Putz, se vier um texto imenso para explicar por que online é legal, então provavelmente você não conseguiu explicar para o aluno de uma forma mais natural. No curso de como ensinar idiomas online, eu faço uma brincadeira que é o seguinte, eu falo, cara, se você esquece essa situação de quarentena. Se você comprou um espaço, se você alugou um espaço físico para ter sua aula, aí um aluno te chama para, né, você conversa com o aluno para começar a aula com ele. Você quer ter aula naquele espaço físico. Você dá a opção de ir na casa do aluno, ou você dá a opção de dar aula lá na biblioteca, ou sei lá onde? Você não dá essa opção, porque você está tendo um custo imenso para ter aquele espaço físico e você quer que o aluno vá para aquele espaço físico. Ele não tem muita escolha. Nesse momento do online, é mais ou menos isso. A gente não está tendo muita escolha. Até porque você não pode sair de casa. Então, vamos para o online e é isso aí. Para a pessoa que está com muito medo, e aí a questão do medo mesmo, né, da pessoa que se paralisa, que tem aversão à tecnologia, a minha sugestão é que você explique o quanto menos possível for antes. Simplesmente diga que a aula vai ser pela internet, dá para ver e ouvir tranquilamente, a gente vai conseguir seguir. Clica nesse link aqui, pode ser pelo celular para você ver como funciona. Eu sei que durante as lives eu falei que era melhor fazer pelo computador do que pelo celular, mas no primeiro momento, abre com o celular para o aluno só para ele ver que é só clicar ali, instalar o aplicativo em 2 cliques, literalmente em 2 cliques. Ele já vai estar lá te vendo, te ouvindo, ele vai conseguir ver a sua tela. Isso serve para acalmar o aluno e aí depois, sim, você ir para a primeira aula. Seria um primeiro encontro de novo, uma primeira entrevista de novo, né? Só para poder apresentar as tecnologias para a galera. Tiveram várias perguntas aqui, pelo menos umas 4 que eu já vi, sobre crianças, né? Sobre aulas para crianças, educação infantil e tudo mais. Eu mencionei isso em alguns momentos já também especialmente pelo Instagram. Eu trabalho bastante com adolescentes, especialmente com adultos.